Este programa, decorrente do edital de chamamento público para a seleção de produções audiovisuais, número 001/2022, RTVE, é uma produção independente e todo o conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Partiu Plano B na TV com histórias para inspirar e dicas para você que sonha em empreender. E hoje a minha convidada é Elis. Muito obrigada, Elis, pela entrevista. Eu que agradeço. Eu quero agradecer a entrevista, gente, e o cenário que a Elis montou aqui pra gente. Olha que cenário lindo para essa entrevista. É uma festa, simplesmente estamos fazendo uma festa no Partiu Plano B hoje. E a história da Elis, gente, começa quando ela trabalhava em uma empresa e ela era aquele tipo de pessoa, assim, sabe aquela que sempre organiza as festas, os cafés, que está sempre disposta a falar, ai, vamos enfeitar de um jeito, de outro. É assim que começa a sua história, não é, Elis? Exatamente, um prazer estar aqui dando essa entrevista para você, contar aqui um pouquinho da minha história, da minha trajetória. Eu sempre fui muito de ajudar as pessoas, sempre tive muita vontade assim, de estar envolvida em tudo que era eventos que aconteciam na empresa. E eu trabalhava numa área totalmente diferente de festas, né? Eu trabalhava na área financeira, então eu estava lá envolvida com contas a pagar naquela época. E era uma rotina assim, bem assim, estressante, né? Quantas horas de trabalho? De 8 a 12 horas. Com criança pequena, com criança pequena. Lembrar. Então eu tinha 2 filhos pequenos na época e eu estava com aquela jornada muito extensa de trabalho. Então eu trabalhava num grupo grande que tinha várias empresas, né? E eu que trabalhava no financeiro, então era uma longa jornada. E eu sempre morei em São José dos Pinhais e trabalhava no centro de Curitiba. Então, para se deslocar também, horário de pico, enfim, eu sempre chegava em casa às 8 da noite. Então, assim, saía às 7 da manhã, chegava às 8 da noite. E eu estava feliz com o meu trabalho, a minha função, eu gostava do meu trabalho. E você ganhava bem também, Isso, você eu também tinha uma situação financeira boa, eu estava reconhecida no meu trabalho, eu cheguei num cargo que eu almejava realmente. E eu cheguei num ponto assim, que eu tinha um bom salário, estava numa empresa muito boa, só que eu não estava ainda contente. Por quê? Porque eu tinha 2 filhos pequenos e eu tinha que deixar eles o dia inteiro na escola. Isso, com o passar do tempo, foi pesando para mim, porque eu estava assim, o meu coração de mãe estava falando mais alto e eu queria estar mais tempo com eles. Inclusive, você contou que você chegava em casa, muitas vezes eles já estavam dormindo. Isso, o daí ponto como assim, que fica o coração? Assim, o que pegou mais para mim foi isso. Como eles ficavam o dia inteiro na escola, eles estavam cansados, né? Então, o dia que eu chegava às 8 e pouco, às vezes eles já estavam dormindo. Eles chegavam da escola, jantavam, tomavam um banho e dormiam. Então, meu marido foi de grande apoio nessa época, porque ele me ajudou com essa parte. Quando eu chegava, eles estavam dormindo. Então, assim, teve dias que eu cheguei a chorar. Eu falei, nossa, e agora? Eu tenho um bom salário, a gente se prende muito pela parte financeira, mas, assim, eu não tô vendo os meus filhos crescer. Então, assim, eu sou muito coração, sou muito mãe, assim. Então, eu queria estar com eles. E eu comecei a me perguntar até onde vale a pena, né? Eu ter um bom salário, mas eu não estar acompanhando as crianças. E comecei a me perguntar, o que eu vou fazer? Se eu não for aqui, eu estudei, né, anos para estar aqui. O que eu faço? Qual que é o meu plano B? Fazer? O que mais eu posso fazer fora isso aqui? E eu não fiquei tempos assim, né, até achar um caminho. E eu comecei a me envolver na empresa onde eu trabalhava, né? Cafés da manhã, comecei a organizar festas de fim de ano. Aí é que começou esse olhar para as festas, né? Teve um ano que eu contratei um pessoal de organização de festas para fazer uma festa de fim de ano da empresa. E eu comecei a olhar para as decorações, eu tive que fazer cotações, eu entrei em vários sites, comecei a olhar festas e falei, nossa, que bonito, né? Que legal! Que legal isso tudo, que universo diferente. E uma amiga também começou a fazer a festa de 1 ano do filho dela. E eu até então, eu tinha feito as festas já em casa, mas algo assim que não tinha me despertado para isso, que eu poderia trabalhar nessa área. E quando a minha amiga fez a festa de 1 ano do filho dela, eu cheguei lá e falei, nossa, que festa bonita, era tudo decorado, era tudo assim personalizado de um tema. E eu nunca tinha visitado uma festa daquele jeito, nunca tinha estado num lugar daquele.
E pensei, bem, eu vou começar a olhar para isso. Comecei a procurar cursos de decoração, comecei a me especializar na área, comecei a fazer cursos de balão. Tudo isso ainda empregada, Isso, né? eu levei 2 anos, assim, nesse tempo, trabalhando com festas e com a empresa, né, na empresa ao mesmo tempo. E a pessoa que já não tinha tempo para a família, com 2 empregos, né, não tinha mais, né? Você arrumou um plano B, tendo um plano A ainda. Isso, eu tive que levar os 2 por um tempo, porque eu queria ter certeza que o meu negócio ia dar certo. Eu queria ter certeza se aquilo ali era mesmo para mim, sabe? E eu imagino, Elisa, a insegurança que dá. Tem muita gente que está assistindo a gente agora e falando assim, ai, que ótimo, eu tenho uma ideia maravilhosa, mas eu estou nessa etapa, como a Elisa, estou ganhando bem. Não dá simplesmente para chutar o balde, né? Senão você tem que buscar o balde, né? Você exatamente. Isso, né? Você chuta e vai atrás. É preciso, assim, coragem, né, para decidir. Eu falo assim, foi a decisão mais difícil, que eu tive que deixar o que eu tinha imaginado, né, a minha vida toda, estudar, estar numa empresa. Eu tive que rever os meus conceitos e realmente o que valeria a pena dali em diante, né? Às vezes faz sentido até um momento da tua vida, depois você vê que já não fazia mais sentido, né? Aquele cargo, aquele salário. Claro que a situação financeira, o valor que você recebe, ele é muito importante, mas a gente não pode se pegar só a isso. Porque o que eu fiz? Eu decidi sair, pedi para a empresa me mandar embora, né? Então eu queria ter um dinheiro, porque eu sempre falo que a gente tem que ter um planejamento quando a gente decide empreender, mas a gente precisa ter um recurso. Sim, porque as contas não se pagam, né? Não tem como do nada você, não quero mais isso e agora vou começar. Eu preciso ter um planejamento financeiro. E eu me vi nesse momento, eu pedi para a empresa me demitir, né? E eles fizeram isso, demorou um tempo, né? Para eu conseguir me desligar, tive que treinar a equipe, foi um processo assim lento. Depois eu consegui. No meu último dia de trabalho, eu lembro assim que eu pedi para sair, só que eu sofri tanto, foi difícil, sabe? Eu imagino. Porque a gente precisa se desligar, né? Decidir e olhar para frente. Eu fiquei por um ano assim, testando, né? Eu tinha o meu dinheiro guardado, então eu estava segura financeiramente, eu não queria dar nenhum passo que eu pudesse me arrepender. E eu comecei a fazer as festas normais, eu comecei para a família, para os amigos, e começaram a vir clientes de fora, que começaram a me ver, né? Sim. E me pedir festas. E eu falei, olha, eu acho que vai dar certo. Sim. A partir do 2º ano, eu posso dizer para você que foi um boom, assim, das festas. Eu comecei a vender muitas festas. O meu salário era maior do que eu tinha antes. Ai, gente, olha como é bom ouvir isso, né? E eu, assim, eu não acreditava que, sabe, quando você vê que das tuas próprias mãos está saindo aquilo ali, que você está se sustentando, exatamente da tua vontade, do sonho que você teve, né? E eu comecei a trabalhar. Eu sempre digo assim, que você tem que trabalhar com o coração. E realmente fazer festa, se doar para as pessoas, desenvolver tudo que você vai fazer, você está olhando para ela, você está se doando. E eu sempre fui essa pessoa de gostar de dar presente, de agradar as pessoas. E eu me vejo aqui nas decorações fazendo isso. Sim. Pensando no aniversariante, no que ele gosta, do que ele quer. E em momentos felizes das pessoas, né? Sim. A melhor parte é uma delícia. Essa energia também é boa, né? Das Sim, festas. porque assim, eu só trabalho com a parte boa, digamos assim, com a alegria, com a energia, a comemoração, as pessoas me procurem. Celebração. Isso. Então, assim, a gente faz batizado, chá de bebê, aniversário, adulto, infantil, noivado, casamento. Qualquer celebração a gente tá ali. Então é sempre coisa boa, né? E o que mudou a partir do momento que você estava se dedicando às festas na sua vida? Aquela preocupação com os filhos, você começou a ter mais tempo com a família, o que mudou isso no dia a dia? No dia a dia, assim, foi muito radical. Eu nem acreditava que eu não tinha que acordar às 6 horas da manhã e sair das 7 de casa. Começou por aí que eu não tava... nos primeiros dias eu estava tão ligada, assim, que eu tinha no horário. E depois eu comecei a desligar, eu falei, não preciso disso, né? E assim, a qualidade de vida foi outra, muito diferente, porque eu podia acordar com eles, levar para a escola, né? Eu me preocupava muito, assim, com a alimentação, porque às vezes um comia, outro não comia na escola. Eu nunca sabia o que estava acontecendo com eles durante o dia. E eu acompanhei eles, né? A minha filha estava, acho que, com 3 anos e o mais velho com 7. Olha que felicidade, né? De poder estar com os filhos nesse momento. Assim, eles estavam precisando muito, assim, da minha atenção. E eu fiquei, assim, muito feliz de ver, assim, que eu estava podendo, né? Às vezes eu tinha que faltar emprego para levar no médico, por exemplo.
Isso é uma coisa assim muito ruim. E hoje, não, eu posso marcar o dia que eu quiser, o horário que eu quiser, eu tenho essa liberdade. Você trabalha muito, mas a agenda é sua. Às vezes eu passo o dia, né, com compromissos com eles, mas às vezes eu me estendo. À noite eu vou acabar respondendo orçamento, eu faço o meu horário. Então, assim, se eu não conseguir durante o dia, eu vou achar um horário que eu consiga. Então, eu consegui conciliar aí a agenda deles com a minha. E eu te digo assim, que eu estou muito mais próxima deles do que agora antes. Estão na adolescência. Já estão na adolescência. Então, tudo aquilo que você construiu com seus filhos, agora você vai colher. Exatamente. Né? Eu vejo o meu filho mais velho, Felipe, ele trabalha comigo, né? Montando as festas. E tanto ele quanto a irmã, eles cresceram nesse ambiente. Então, assim, o que você perguntar, eles sabem. Eles sabem. Elis, eu quero contar uma coisa pro pessoal de casa, que daí veio a pandemia. Sim. Na pandemia, todo mundo sabe, acabaram as festas, evento, não tinha nada. Não tinha nada. Mas a Elis tem uma história tão bacana e tão inspiradora que ela simplesmente começou a entregar balões. Vai aparecer algumas imagens aí para vocês de que balões são esses. Conta a história com os balões, que eu acho muito boa essa história. Os balões, assim, eu falo que foi um presente de Deus. Eu estava na pandemia, tudo fechado, tinha várias festas que foram canceladas, as festas, né, a gente passou por um momento que estava tudo fechado, a gente não podia fazer festa, era proibido, né, se alguém fizesse, era caso de polícia, né, porque estava tudo fechado, era preocupante, e para nós, assim, os primeiros meses, eu fiquei, assim, bem desesperada, para falar bem a verdade. Tudo que a gente tinha de previsão de valores que ia entrar foi cancelado. As festas, né, adiadas e depois canceladas, porque não tinha mais data. E eu comecei a pensar, gente, eu preciso arranjar algo para fazer agora na pandemia, porque se eu não vou poder fazer festa, minha renda era exclusiva disso, eu preciso arranjar algo, né, vi todo mundo vendendo algo. Eu falei, o que eu posso vender? Eu conto sempre essa história, e quem me conhece já sabe que eu passei uma noite em claro, perguntando o que eu posso fazer, o que eu posso fazer, eu preciso me reinventar. E eu fiquei pensando, o que eu sei fazer? Bem, eu sei, além das festas, eu sei fazer os arranjos florais, eu gosto muito de trabalhar com flores, tudo que é esse manual, assim, é muito presente em mim. Balões também eu sei fazer, mas era próximo do Dia das Mães, eu pensei, acho que eu vou vender algum presente para as mães, né, talvez tenha saída. Comecei a fazer umas caixinhas de flor, assim, algo bem artesanal, pintado à mão, fiz o arranjo de flor e vendi. Assim, numa semana, sei lá, eu vendi mais de 20 caixas de flor. E eu falei, nossa, vai dar super certo, né, eu vou conseguir tirar uma renda. E uma cliente veio e falou para mim, Elisa, eu queria essa tua flor, só que eu queria que você colocasse um balão personalizado nessa flor, igual esse aqui da internet. Eu já tinha visto o balão daquele jeito, mas eu não tinha despertado, não tinha me chamado a atenção. E quando a cliente veio e me pediu aquele balão, eu comecei a procurar muitas referências. Eu falei, eu vou fazer o balão para você. Fiz o primeiro para ela. E assim, ó, por que é um presente de Deus? Porque assim, ele me mandou através dela essa mensagem. E eu fiz um balão, 2, 3, 4, eu perdi as contas. Foram mais de 500 balões na pandemia. Maravilhosa. E assim, eu me arrepio até de falar, porque assim, a minha conta estava negativa. Eu estava realmente numa situação complicada. E do nada, começou a chover pedido de balão. E até hoje eu faço balões. A pandemia passou, mas eles estão muito presentes na minha vida, porque até quando passou a pandemia, eu pensei, acho que eu vou parar de fazer os balões, porque mas com as festas... Os clientes só não que deixaram. todo mundo me pede. Então, assim, tem cliente que pede sempre, ele dá de presente. Na pandemia foi muito legal, porque eu entregava os balões na casa das pessoas. Então, era assim, aquela vozinha, aquele vozinho que estava sozinho, que era não podia receber que visita. você levava para as pessoas, Isso, né? era sempre uma mensagem escrita no balão, que a pessoa me pedia, eu entregava. Às vezes também tinha umas caixas de presente que eu fazia com as flores. Mas o balão foi o que mais deu certo e o que mais eu vendi. Então, assim, não foi a minha ideia principal, que a minha ideia principal era as flores. Fazer as caixinhas com flores. Só que eu me descobri aí, me despertei pro balão, e eu falo que ele é vida, é um presente. E eu entreguei mais de 500 balões na pandemia e continuo agora, já me perdi nas contas, mas foi muito bom. Elis, e que dicas você tem, né, para as pessoas que querem empreender, que como você, muitas mulheres são mães, né, querem estar mais perto dos filhos e não sabem o que fazer, né? Que dicas você tem para essas pessoas? Assim, é uma decisão, a gente precisa tomar uma decisão, se colocar em movimento, buscar algo que você gosta de fazer, que nem eu sempre gostei do manual, sempre gostei do belo, de encantar as pessoas, e eu me descobri na decoração, mas no início não era algo que eu
que eu estava planejando, as coisas foram acontecendo. Então, assim, a gente tem que estar aberto ao nosso olhar, ele tem que estar para algo que você goste, que faça o teu coração vibrar mesmo. E quando eu descobri o que realmente eu queria e o que eu vim fazer aqui, que era muito mais do que estar lá no escritório trancada, eu queria trazer essa alegria, eu queria trazer essa emoção para as pessoas. E eu fui me descobrindo. Então eu acho que a pessoa primeiro ela tem que se conhecer, saber o que é para ela, o que ela veio fazer. Ela tem que ter descobrir algo que ela goste e começar a empreender com aquilo. Ter um planejamento financeiro, que é assim, é primordial, né? A gente tem que começar de algo, ou guardar um dinheiro, ou ter alguma reserva. E, enfim, você tem que colocar tudo esse teu planejamento em ação. Porque não adianta a gente, às vezes, ficar colocando na cabeça, fica imaginando o que eu vou fazer e não coloca em ação. Tem que começar em algum momento, né? Isso, você tem que se colocar em movimento, colocar garra, determinação, colocar amor. O teu coração, ele tem que estar no teu negócio. Porque não é só uma questão de dinheiro, eu sempre falo isso. O dinheiro, ele vai vir, ele vem, ele é muito importante, mas não é só isso. Porque se eu não tivesse realizada com o que eu estou fazendo, não faria sentido. Então, eu acho isso, gente. Procurem algo que vocês gostem, trabalhem com todo o seu coração. E sejam felizes. Isso mesmo. Elis, muito obrigada pela sua entrevista, pelas dicas. Né? Eu que agradeço. Adoro contar a sua história. Muito obrigada por essa festa linda que você preparou pra gente, né? Fico emocionada mesmo, assim, muito feliz. E que você continue alegrando as pessoas, inspirando as pessoas com as festas e com a sua história. Ai, muito obrigada, foi um prazer participar, fazer esse carinho para vocês, mostrar um pouquinho do meu trabalho pessoalmente, Parabéns, né? Muito obrigada, foi tudo feito com o maior carinho e dedicação para vocês. E para mostrar para a tua audiência o que é a nossa vida, que é realmente isso. Maravilhoso. Obrigada, viu? Obrigada. E com mais essa história linda e inspiradora, eu encerro o Partiu Plano B, mas eu te espero no próximo programa. Tchau!